sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Foi na cruz que nosso Senhor Jesus Cristo carregou com o nosso fardo. Yes, aleluia. Aquele em cuja boca nunca foi engano. Ele carregou com o nosso pecado na cruz para que nós fôssemos libertados, servos de Deus e filhos e família de Deus. Aleluia. Só desta forma o podemos ser. É quando compreendemos que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Amém. O seu Glória ao nome Senhor. é Jesus. Yes, aleluia. Nome sobre todo o nome, ao qual nome todo joelho se há de dobrar, nos céus e na terra, e toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a Yes, glória de Deus Pai. aleluia. Graças a Deus. Paz seja convosco, prezado telespectador. Fala-vos em direto do pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte e da Assembleia de Deus. E nós trazemos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Esse é o anúncio mais glorioso que podemos trazer. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Glória ao Senhor. E em primeiro lugar, exaltamos o Pai, louvamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor, Amém. Graças a porquanto Deus. só Deus é digno de toda a glória, exaltação e louvor. E como sempre, hoje é também mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar um noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias para todos nós. Aleluia. São notícias divinas. Nesta hora, minha esposa vai orar e falar convosco. Aleluia. Glória Amém. ao nome do Senhor. E vamos falar com Jesus todos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Na manhã deste dia é um prazer estar convosco, meu querido amigo e irmão e irmãs, todos aqueles Glória. que nos seguem através deste canal. Nós desejamos que tenham um dia maravilhoso na paz Amém. do Senhor e que predisponham os vossos corações para receber a palavra do Senhor, visto que a palavra do Senhor é espírito e vida. Amém. Ela vivifica, ela abençoa, ela regenera, ela conforta, ela guia. Oh, glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento que veio do céu Amém. para a nossa alma. Aleluia. Sim, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas Deus Pai nos deu o verdadeiro pão do céu, Glória a Deus. que foi nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. que pagou o meu preço e o teu preço Yes. lá na cruz do Calvário, Graças a para Deus. tu seres salvo, para tu seres abençoado. Jesus morreu na cruz. Lembra-te disto. E quando nós nos lembramos disto, nós temos corações gratos ao Senhor. Amém. Graças a Deus por Yes. aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Amém. E vai continuar a fazer. Yes. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar pelos vossos problemas, por todos aqueles que pedem as nossas orações, Sim. pela vossa saúde, para que o Senhor os abençoe, o Senhor salve aqueles que não são salvos, Amém. o Senhor dê alento àqueles que estão cansados Amém. e abatidos, o Senhor abençoe o seu povo, a Amém. sua igreja espalhada pelo mundo inteiro. Amém. Vamos orar também pela Ucrânia e por tantos que estão ali necessitados das Amém. nossas orações. Amém. No nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Louvado seja como é Deus. bom estar na Tua presença Yes. para Te render o melhor
que nós temos, ó Senhor, que é a gratidão, que é o louvor, que é a adoração, Yes, aleluia, Lord. que se deve ao teu santíssimo Allah, nome. pula, Não Allah. tamarracaia machaya, Urabá, o Sirigi. chulubarracaiandi, ricanda Aleluia, maçaia, praise the aleluia. Lord. Não temos outro bem além de ti. Yes. Tu és tudo aquilo que nós desejamos Bem, nesta graças vida a e Deus. para a vida futura, aleluia. Graças Tu és a o Deus. nosso Rei, o nosso Emmanuel, o nosso Salvador, aquele que fez tudo por nós. Amém. Na cruz do Calvário, Ele nos ganhou a vitória Amém. contra o mal, aleluia. Aleluia. E agora, libertos desse mal do pecado, graças a Deus. ó Senhor, aleluia, nos tem feito filhos de Deus Graças por a adoção. Obrigado. Thank you, Abençoa os meus irmãos e irmãs e todos aqueles que nos veem e ouvem, Yes. que pedem as nossas orações. Yes. O Senhor os abençoe, o Senhor Supra os as ajude, necessidades, o Senhor. Senhor os guarde, o Senhor supra as necessidades de cada um, Amém. meu Senhor, Amém. aleluia. Seja ela qual for, tu Thank you, tens Lord. poder para fazer tudo isso e muito mais. Amém. Senhor, abençoa o teu servo, inspira o Senhor, dá-lhe graça para ministrar a tua palavra, Amém. a tua unção e o teu poder esteja sobre ele. Amém. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém e amém. Prezado telespectador, são todos muito bem-vindos a este programa. Que Deus ricamente vos abençoe. E pedimos que possam repartir estas mensagens com o vosso próximo, porque assim estão também enviando o Evangelho a outros lugares. E realmente o Senhor vai abençoar aqueles que o servem. E nós vamos ler a Santa Escritura na Epístola de Santiago, capítulo 5, verso 1 ao verso 6, diz a Santa Escritura: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Você algum dia ouviu uma profecia destas? As misérias que hão de vir sobre as pessoas abastadas. E porquê? Porque a palavra de Deus nos diz a razão porquê. Verso 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Diga comigo. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores ou dos empregados, neste tempo presente, empresas, etc., que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve a oração do oprimido, do espoliado. Verso 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo e ele não vos resistiu. E nós queremos começar esta mensagem ainda com um provérbio. No capítulo 19 do livro de Provérbios e verso 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Para que sejas sábio nos teus últimos dias. Antes, porém, nós vamos trazer as nossas notas iniciais deste noticiário.
Mensagem bíblica, notas de abertura. Evangelho para pessoas abastadas. Vejamos 4 coisas importantes. Ao longo da história bíblica, encontram-se personagens que foram muito abastadas, mas tementes a Deus. Outros, porém, são ricos, avarentos e opressores que só pensam nas coisas terrenas. Terceiro, outros ainda procuram riquezas no chamado Evangelho da prosperidade. Quarto, enquanto aos pobres se prega o Evangelho, Mateus 11, verso 5, também Cristo disse que esse Evangelho é para todas as criaturas no mundo. Marcos 16, 15 e 16. E continuando a nossa nota de abertura. Esta mensagem terá 2 partes a ser ministradas devido à sua extensão. Queremos que nada há de mal em ser-se abastado, se essa abastança é legal ou legítima. Este estudo das Santas Escrituras revela coisas muito interessantes, melhor dito, particularmente para ricos e de incentivo para os pobres. Uns têm o aviso de Deus de que alguns, na cobiça de riquezas, se desviaram da fé, traspassando-se a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6 e verso 10. Outros ouvem o Evangelho para serem ricos na fé. Tiago 2 e verso 5. Façamos uma boa escolha. E façamos enquanto temos tempo, porque os dias são difíceis. Uma outra nota de abertura diz: em relação com os tesouros dos cristãos, diga comigo, em relação com os tesouros dos cristãos, Jesus disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. E ainda outra nota de abertura. Ricos, mais ricos, pobres, mais pobres. Esta é a profecia para os últimos dias. Tiago 5 e verso 3. Você já ouviu acerca do Evangelho da prosperidade que está sendo pregado por todo o mundo? Jesus disse: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12 e verso 15. Procure saber o significado dos 2 instrumentos que estamos vendo, que Jesus disse para tomarmos em Marcos 8:34 e Mateus 11:29, ou seja, a cruz e o jugo. O que é que simbolizam estes instrumentos? E então nós teremos a resposta da parte do Senhor. Cada um que vem a Jesus, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus disse também: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E disse: tomai o meu jugo. Sou manso e humilde de coração, e ele não é pesado. E damos graças a Deus por compreender que os nossos tesouros na vida que o Senhor nos concede não são para buscar tesouros terrenos. Cristão é perdoado, ou por outra, a pessoa é perdoada para ser um cristão e é disciplinado para ser um servo
e é corrigido para ser um filho de Deus. Fora desses fundamentos, não há cristianismo. Toma atenção ao que vamos falar sobre este assunto. Evangelho para pessoas abastadas, mas não só. Todos nós devemos ouvi-lo e evitar, procurar os tesouros da terra e evite seguir o Evangelho da prosperidade, segundo os homens, porque ele não existe. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, nesta mensagem, lembre-se disto. Entesourastes para os últimos dias. Esta é uma profecia atual dita há cerca de 2000 anos e a cumprir-se ao longo do tempo e muito mais nestes últimos dias, onde temos ouvido coisas que os multimilionários e bilionários, com a pandemia que aconteceu a partir de 2020, que essa pandemia fez muito mais bilionários do que haviam. Então, o mal de uns foi para bem de outros, mas todos eles deviam enfrentar esse mal que aconteceu e se afirma que foi feito de propósito. Nós não sabemos tudo, afirmam, mas afirma-se já por todo o mundo que isso foi feito de propósito para diminuir o povo da terra. Você lembra-se daquelas pedras que existiam erguidas como um monumento que atraíam o povo de toda a face da terra àquelas pedras onde tinham os mandamentos da New Old Order, do Novos Ordens Seclorum, da nova era, em que um dos mandamentos era reduzir o povo da terra para 500 milhões, lembra-se disso? Lembra-se que eu mostrei e falei que alguém pôs ali uma bomba e mandou algumas pedras para o ar e as autoridades locais tiraram tudo fora porque era um perigo para quem lá fosse. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas com o mal de muitos mais ficam ricos e abastados. E o povo de Deus também anda cego. O povo de Deus, entre aspas, muitos deles, porque estão ansiosos por ter um pouco mais. E se torna enlaço do passarinheiro para os enlaçar. Porque Jesus Cristo disse que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E ponto final. Assim, nesta mensagem meditaremos em 5 aspectos. Primeiro, a introdução. Segundo, os ricos opressores. Terceiro, ricos e pobres segundo as Escrituras. Quarto, ricos aparentes dos últimos dias. Quinto, conselhos finais. Lembre-se destas palavras. Entesouraste para os últimos dias. Realmente há um povo na terra que não tem tempo para nada, só tem tempo para gozar a vida, fazer os seus negócios, e alguns deles não pagam o salário devido àqueles que os fazem ricos. Assim, ao introduzir a mensagem, eu sei que Jesus disse que aos pobres prega-se o Evangelho, mas existem nas Escrituras outras passagens bíblicas em relação com toda a humanidade. Todos nós precisamos de ouvir, porque é uma mensagem divina, uma profecia de Cristo, uma imposição divina para que os servos obedeçam e levem a mensagem do Evangelho por todo o mundo. A mensagem deste dia, além de ser um assunto de importância geral para todos nós, ela tem também o propósito específico de ser uma benção para as pessoas mais abastadas que desejem ouvir. E tem a característica de ser de aviso para os últimos dias, ou seja, o perigo para quem quer
ser rico ou abastado. Jesus disse por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. E Mateus 28, 19 e 20 diz, e de por todo o mundo, e ensinai todas as nações. Portanto, uns e outros, todos, precisam de ouvir que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para salvar os pecadores. Estas são as novas de grande alegria. E que ao terceiro dia ressuscitou, pelo poder do Pai e segundo a sua palavra. Está à destra do Pai, intercedendo por nós e há de vir, como para o céu foi, etc. Este é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo pagou o preço da nossa redenção com a sua vida, com o seu sangue na cruz, para fazer de nós seus filhos, seus servos, sua família. Assim, seu prezado ouvinte é uma dessas pessoas de classe social mais abastada, saiba com certeza que Deus vai falar consigo pela sua palavra e por isso será importante a sua melhor atenção a esta mensagem, a toda ela. No tempo atual, os telemóveis e a internet é um laço de Satanás em muita gente, pois, em especial na juventude, pois que lhe tira o tempo para dedicarem à palavra de Deus para seu próprio bem. Mas o telemóvel vai por qualquer lado. Mas no telemóvel também pode-se pôr a Bíblia Sagrada, também podem ter tempo para ouvir. Louvado seja Deus. E assim Satanás usa esses meios para tornarem as pessoas ateus. Gastam o seu tempo em coisas fúteis. E o melhor que temos na vida é saber e compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra eternamente, mas tenha a vida eterna com Deus. Isto é o que é mais importante. Não só ouvir, mas saber e ter a certeza de que realmente isso acontece àqueles que dedicam um pouco de tempo para ouvir as verdades sagradas. Neste tempo presente também, e por causa da situação que o próprio homem tem criado no mundo, ouve-se com frequência que não há tempo para nada. E que se dirá das pessoas chamadas da alta sociedade com os seus negócios, as suas viagens, os seus divertimentos, etc. Entretanto, tomemos em conta que isso nunca, jamais vai constituir desculpa alguma diante de Deus que não tinha tempo, de forma alguma. Isso será desculpa. Quando cada um de nós tiver que se apresentar diante de Deus para darmos contas da nossa atividade de vivência na Terra, em tempo de vida. O facto é que está escrito que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. E todo propósito significa todo o propósito. Isso significa que também tem que haver tempo para Deus. Muitas são as vezes que dedicamos o nosso tempo em coisas de menos importância e quando queríamos ouvir o Evangelho, já é tarde, porque primeiro ou morremos, a morte bateu-nos à porta, ou, em segundo lugar, porque a igreja foi arrebatada e os pregadores também. De maneira que, para estas duas coisas, devemos ter em conta a nossa própria vida não é nossa e nunca sabemos quando vamos. Pode ser de noite ou de dia, e se não vivemos em paz com Deus, então estamos separados dele. Então, por estes motivos, esta mensagem é ministrada na esperança de que a mesma possa ser ouvida por esta camada de pessoas mais abastadas, particularmente na vida secular do nosso mundo, e possam encontrar tempo de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, recebendo o perdão que Deus graciosamente nos dá. Claro que
estou limitado à minha língua, para aqueles que conhecem a minha língua. Eu devo dizer que as pessoas de posição mais elevada na sociedade são das pessoas mais infelizes e carecidas da misericórdia de Deus, porque andam sempre atarefadas com muitas coisas e muitas delas são fúteis. A vida material das pessoas evita a comunhão com Deus e o dinheiro não traz felicidade a ninguém. O dinheiro não traz felicidade a ninguém. A aparente felicidade da vida, da opulência, não é felicidade. A única vida feliz que o homem pode encontrar está em Cristo Jesus e no perdão dos seus pecados e no pão de cada dia. Louvado seja Deus. Evangelho para pessoas abastadas é realmente uma mensagem de Deus que é precisamente dirigida a essa classe de pessoas para que sejam avisadas e salvas. Nas Santas Escrituras, o Senhor fala a todos nós. E ricos e pobres, para Deus, têm o mesmo valor. Assim, e para crentes, há um perigo também latente, que até sai de vários púlpitos para procurarem os bens materiais. Mas o aviso de Deus, há muito que se ouve, que nessa cobiça, diga cobiça, cobiçar aquilo que os outros têm, que nessa cobiça de serem ricos, muitos se trespassaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, verso 10, já isto ficou escrito desde há 2000 anos atrás, digamos assim. E continua sendo de aviso para os nossos dias. Muitos se trespassaram com muitas dores na cobiça de serem ricos ou abastados. Na vida terrena, andamos de passagem para um lugar eterno. E é da nossa responsabilidade escolher entre um ou entre outro, que nos diz a Santa Escritura, que um é um lugar de tormento e o outro lugar de gozo. Qual é o lugar que estamos escolhendo? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Louvado seja Deus, faça uma boa opção, escolha seguir a Jesus. Entesouraste para os últimos dias. E é um aviso prévio do acontecimento profético. Isto também é uma tentação diabólica para arruinar muitos crentes que cobiçam aquilo que os outros têm. Se o outro tem muito, eu também posso, pois eu sou um cristão, sou um filho de Deus, eu também posso. Mas o Senhor disse, se nós tivermos o pão de cada dia e com que agasalhar os nossos corpos, estai com isso contentes, 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 porque o Senhor sabe muito bem aquilo que diz, muitos se trespassaram a si mesmos por essa causa. Isso é um aviso divino. Portanto, esta mensagem é também de grande ajuda para os cristãos que têm aderido ao Evangelho da prosperidade e ficaram enlaçados. Procuram tesouros terrenos quando Jesus Cristo disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E os tesouros que se juntam no céu precisa de cada um de nós compreender o que significa a cruz e o jugo. Porque nestes últimos dias também Satanás está enganando o próprio povo de Deus, levando-o a procurar as coisas materiais para lhes ocupar todo o tempo e desta forma os destruir. Toma atenção àquilo que estamos falando, porque se eu soubesse que amanhã já não existiria, eu faria um aviso muito solene hoje. Deixe tudo para trás e siga a Jesus, porque amanhã você e eu não estamos cá. Mas eu não sei disso. Mas uma coisa eu sei, que
Deus é o que nos dá a vida e nos tira a vida e nunca sabemos quando isso acontece. Portanto, Satanás usa o chamado Evangelho da Prosperidade para enlaçar muitos crentes e com isso os levar para o inferno. E uma vez que a pessoa cai ali e não sai de lá, estará lá em sofrimento eterno como o rico. Na passagem bíblica de Lucas 16, que ainda continua lá em tormentos, atormentado naquela chama. Ouça a Escritura que diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Em que ficamos? Se já ressuscitaste com Cristo, ora, para ressuscitar com Cristo, já passamos pela morte em Cristo, já fomos sepultados com Cristo, pelo batismo, etc, etc. E então ressuscitamos para uma nova vida. Então, se nós estamos nessa vida, se ressuscitamos com Cristo, se somos servos e filhos de Deus, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Em que ficamos? Colossenses 3, 1 e 2. Pergunto, estamos nós fazendo isso ou andamos tentados com os tesouros terrenos? O tempo que estamos vivendo sobre a terra é tempo de grande vigilância. É tempo do conhecimento da profecia para o arrebatamento da Igreja de Cristo. É tempo de precaução. Tempo de parar e abrir a palavra de Deus no Novo Testamento e dizer ao diabo, eu vou ler a palavra de Deus. Porque foi isso que aconteceu comigo. E Deus falou comigo no Evangelho segundo São João, capítulo 17. E falou com a minha esposa ao mesmo tempo e nos salvou os dois no mesmo minuto. A palavra de Deus tem poder. Portanto, é tempo de precaução. A astúcia satânica é buscar quem a possa tragar. Pedro 5 e verso 8. E Satanás não anda à procura dos seus, porque esses já são seus. Anda à procura daqueles que fugiram do seu rebanho e encontraram Cristo como seu Senhor e Salvador. Nunca se esqueça disso. Artimanhas satânicas vêm de muitas e variadas formas para prender os servos de Deus ao pecado do passado. E o dinheiro, o bem-estar, as possessões são gosto. São do gosto de qualquer um. E quando se usa alguma escritura sobre o assunto, muitos há que ficam muito interessados em ser abastados. Este é outro aviso divino para os últimos dias. Quem desejar, que dê atenção. Um grande setor do cristianismo anda muito ocupado em ficar ricos ou abastados, porque dizem, somos filhos do Rei. Nós aqui dizemos amém, glória a Deus. Somos filhos do Rei. E então eles dizem, nós devemos viver como filhos de Rei. Mas deixe-me dizer que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não tinham onde reclinar a cabeça. Em que ficamos? Ficamos com a verdade sagrada. Então, está escrito em Mateus 8, verso número 20. Será que aprendemos algo com estas palavras que o Filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não tinham de reclinar a cabeça? Mas Jesus disse, pregai a toda a criatura. E em Tiago 5, e verso 2, afirma, ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Diga ricos na fé. Amém. E herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Ricos na fé e herdeiros do reino. Qual é a nossa herança e qual é a nossa riqueza? Para aí. E procure saber o que está fazendo. Se está tentado, se houve o Evangelho da prosperidade ou se houve o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação.
de todo aquele que crê. Eu creio que na prosperidade bíblica, buscando primeiro o reino de Deus, eu creio nessa prosperidade. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas de que temos necessidade e não aquelas que a gente quer. Podemos dizer amém. Mateus 6 e verso 3. O problema é que para buscar a prosperidade não se encontra o reino de Deus, nem a sua justiça. Não há tempo para isso. Há tempo para buscar as coisas da terra. E o Senhor disse, não faças isso. Procura as coisas que são de cima. Diga amém comigo, man. Eu creio na prosperidade bíblica. Essa prosperidade, volto a dizer, não é aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Vosso Pai Celestial sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E aqui nós dizemos amém, amém e amém. Finalmente Deus avisa. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram com muitas dores, como já foi dito em 1 Timóteo 6 e verso número 9. Podemos tomar o aviso. O que é que nós queremos ser? Deus acrescentará ao seu povo que o busca. E também avisou, se as vossas riquezas aumentam, quer dizer que até os cristãos podem ser ricos. Não porque procurem riquezas, mas porque Deus os ajuda com um propósito de fazer bem aos outros. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Já vem desde o Velho Testamento, no Salmo 62 e verso 10. Tomemos o conselho de Cristo. Jesus disse que a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, verso 22. E tampouco podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, verso 24. Qual é o fruto que estamos dando? Sabemos nós o que é sufocar a palavra? É tirar-lhe a respiração. É matá-la. É como que ela não exista. A sedução das riquezas. O que escolhemos nós? Louvado seja Deus, nosso Senhor. As riquezas evitam darmos fruto que a palavra nos ensina, e toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E Deus procura o fruto da árvore. Evitamos as tentações. Jesus disse, Pai, dá-nos o pão de cada dia. E assim, desde o princípio desta mensagem, eu devo dizer, e com sinceridade, que eu próprio não gostaria de ser rico ou abastado. Isso não significa que Deus não nos possa dar prosperidade, mas sim o perigo da tentação dessa prosperidade que pode trazer às pessoas. Ter o pãozinho de cada dia é muito bom, ter saúde, etc, etc. Servir ao Senhor, graças a Deus, nosso Senhor. O facto é que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmo 37, versos 16. A aritmética e a matemática divinas são diferentes das humanas. Ensinam-nos umas contas diferentes. Vale mais, vale mais, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Bem sei que existem personalidades bíblicas que eram abastadas, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Mas também sei que Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse que tudo o que possuía era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 2, verso 1 ao verso 26. Eu prefiro não ter essa aflição. E você? Se o homem mais sábio do mundo e o mais rico da sua terra naquele tempo disse estas coisas, que era a aflição do espírito, eu não quero essa aflição. Finalmente, estes homens eram abastados, mas não os seus empregados. Podemos compreender isto.
porque sempre existirão ricos e pobres. Jesus até disse: os pobres sempre estareis convosco e poderes fazer bem quando quiseres. Quer dizer que o cristão, o servo de Deus, tem pão para si e também para poder ajudar os outros em caso de necessidade, se realmente assim acontece, porque também não acontece com todos. Um dos grandes avisos de Deus acerca da abastança, sobre a riqueza, sobre o amor ao dinheiro, é que ele é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, e verso 10. Se é a raiz de todos os males, evitemos o amor do dinheiro. Ao longo desta mensagem iremos compreender a razão dos perigos da abastança, da riqueza e da abundância das pessoas nessa posição. O interessante desta mensagem é que Deus também ama essas pessoas abastadas e quer salvá-las para que sejam ricos na fé. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é ministrado também a essa classe social e em todo o mundo, conforme já tenho dito. Em 1 Timóteo 2, verso 4, diz que Deus quer salvar todos os homens, tanto uns quanto outros. Os dispenseiros de Deus têm que repartir de igual modo por todos aqueles que têm os direitos legados nas Santas Escrituras, porque Deus mandou pregar a toda a criatura, ricos e pobres. Já Paulo dizia que era devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Todos têm direito à salvação graciosa de Deus. Todo mundo precisa de ouvir as boas novas do reino de Deus e tomar decisões em tempo de vida para não acusarem a Deus de que não sabiam. Até porque Deus não faz acepção de pessoas e manda-nos ter tempo, em primeiro lugar, para o buscar. O Evangelho, para as pessoas abastadas, tem o propósito de alertar as consciências de que há uma outra vida para viver após findar a vida terrena. E esta vida terrena, quando acaba, vai encontrar outra, num bom ou num mau lugar, eternamente. Diga, eternamente, num bom ou num mau lugar. Faça contas à vida e prepare-se para ir para um bom lugar, para a casa do Pai. Amém e amém. A consciência é a voz secreta da alma. E ela muitas vezes está arruinada, destruída, cauterizada. 1 Timóteo 4, em verso 2. E precisa ser alertada, sarada e reconstruída. E só pode ser quando ouvimos o Evangelho e as verdades que esse Evangelho tem. Porque não há outra coisa de verdade a não ser a palavra de Deus. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a verdade sagrada está neste livro. Ouça-o, leia-o, guarde-o no seu coração para não pecar contra o Senhor. Então, será uma pessoa: mas eu tenho cá a minha religião. Então, se você quer ter uma religião, tenha. Se quiser ter Cristo, também tem essa possibilidade de o ter, mas tem que se sujeitar à verdade. Acorde para esta realidade. Se o prezado ouvinte é uma dessas pessoas que está vivendo apenas para a vida material, e isso tanto ricos quanto pobres, saiba com certeza de que a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Jesus ensinou isso em Lucas 12, verso 15. A sociedade costuma dividir-se em 3 classes: a classe alta, a classe média e a classe baixa ou pobre. Naturalmente, por esta hora, poderão haver alguns que pensarão que este ministro que nos prega assim é da classe pobre e tenta atormentar os ricos com esta mensagem. Eu devo dizer que eu sou um servo de Deus, com a responsabilidade de pregar a toda a criatura, e o resto é com Deus. Eu vivo com o pão de cada dia, com a salvação graciosa que Deus me deu. Tenho um lugarzinho para meditar à noite
e vivemos, eu e a minha esposa, em paz com Deus, etc, etc. Não é isto bom? Ter o pãozinho de cada dia? Louvado seja Deus. Para Deus, tanto ricos quanto pobres têm o mesmo valor, como já foi dito. Mas se o meu amado ouvinte é uma pessoa abastada, eu o convido a ouvir e a ler a palavra de Deus. Porque o céu não se compra com bens materiais. Diga amém. O céu, a vida eterna, não se compra com bens materiais. Jesus Cristo é essa vida. E quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. É só. E para lá entrar, temos que nascer de novo. Para entrar no céu, temos que nascer de novo. Temos que nascer de Deus, como muitas vezes dizemos. João 1, verso 11 ao verso 13. E João 3, verso 1 ao verso 7. Ser regenerados espiritualmente, ser filhos de Deus por adoção. O céu é um lugar de descanso eterno com Deus. Só se alcança através do sacrifício de Jesus no Calvário. Somente se alcança através do sacrifício de Jesus feito no Calvário. Ali, o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele deu a sua vida pela humanidade, e não apenas por um setor dessa humanidade, mas por todo o mundo pecador. João 3, 16 e 17. Ninguém jamais pensa que, por ter uma chamada boa religião tradicional e da família, e que poderá deixar a sua fortuna para dar de comer aos pobres, ou à sua religião, e lhe rezem pela alma, poderá ir para a casa do Pai. Ninguém jamais. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. E para ter Jesus é preciso seguir as suas instruções. Não a instrução da sua religião, as instruções divinas. E Jesus disse a um teólogo em Israel que era necessário que ele nascesse de novo. Ele, tu e eu. Todos precisamos de nascer de Deus. A Bíblia é o livro de Deus para nosso ensino. Não busquemos ser pessoas abastadas na terra, mas pessoas que procuram as coisas que são de cima. Assim, a salvação é que, se querermos nela, claro, não pode ser comprada. Não pode ser adquirida de outra forma. Não pode. Ela é uma dádiva de Deus e temos que receber em tempo de vida. Como Jesus disse certo dia, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará em resgate da sua alma. Não pode, a sua fortuna não lhe compra o céu. O bem fazer ao seu próximo não lhe compra o céu. E é só. O Senhor procura de ti e de mim, com esta escritura de Marcos 8, 36 e 37, fique com essa escritura. Mas diz ainda no Salmo 49, 6 a 8, estas palavras: aqueles que confiam na sua fazenda e na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a sua redenção é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Não há maneira de resgate a não ser pelo sangue do Filho de Deus no Calvário. Também no Salmo 39, 5 e 6 afirma: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Esta é a verdade, não é? Levam uma vida de inquietude e uma vida vã. E não sabe quem é que vai levar a sua riqueza, que se inquietou por ser abastado. Estes são factos e as Escrituras sagradas são a verdade de Deus.
E elas afirmam que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 10 e 23. Precisamos ser justificados gratuitamente pelo sangue de Cristo, como diz em Romanos 3, 24 a 26. E nós precisamos decidir isso em tempo de vida. Segundo lugar, os ricos opressores. Existem ricos e ricos opressores, pobres, etc, etc. O texto sagrado diz: "Ei agora, pois, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que são por vós onde vir." Esta é uma promessa profética reservada para este tipo de pessoas que procuram as coisas de baixo e não as que são de cima. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram. Ouro e prata com ferrugem? E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Diga últimos dias. Porque você já ouviu, pergunto, se você já ouviu um rico a chorar e a prantear. Mas o Senhor disse: chorai e pranteai. Eu creio que é muito raro ver uma pessoa abastada a chorar. Mas os pobres, esses vêm diariamente, cheios de lágrimas, tristezas, desprezo e fome. Esses continuamente existem. E Deus faz esse convite às pessoas abastadas sem Deus: chorai e pranteai. Mas Deus convida essas pessoas ao choro e ao pranto, porque o que tinham evaporou-se e veio a miséria. Até a sua própria roupa será pasto das traças. O que o homem semear, isso mesmo se fará. O seu ouro e a sua prata ganharam ferrugem. Tal é este quadro amargo que Deus traz para os abastados opressores dos pobres. Que eles nem sequer querem que lhes contem esta história. Ouro e prata com ferrugem, a lição e a ilustração é de veras profunda. Riquezas sem valor. Vem aí o tempo, eu creio que estamos nele, que o mundo vai ver os ricos a chorar e as misérias que vão acontecer. Toda a sua abastança se foi. E as suas deliciosas e delicadas carnes, melhor dito, delicadas carnes, se tornarão negras pela fome. Chorai as vossas misérias, ricos abastados, que não têm compaixão dos pobres famintos que morrem de fome. Podemos nós receber o ensino. Os bons palácios, os melhores transportes, as boas clínicas, os bons médicos, as boas propriedades, as boas contas bancárias, tudo vai desaparecer e apodrecer. Tal é a ilustração que todos são convidados a chorar e a prantear. Todos abastados. Além de tudo, o que conta na vida não é um material que possuímos, mas a salvação das nossas almas para viver eternamente com Deus. Essas pessoas abastadas são das mais infelizes do mundo. Podemos ter tudo, mas se não tivermos a graça de Deus, tudo é como miséria. Quando se parte a eternidade, nada levamos. Nada podemos levar connosco, porque nada trouxemos para este mundo. Como diz em 1 Timóteo 6 e verso 7. Nada na nossa língua significa nada, ou coisa alguma. No Salmo 49, 16 e 17, afirma o Senhor: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Não olhe para a abastança do seu próximo. Olhe para a necessidade do seu próximo. Nós aqui, tanto quanto nos é possível, estamos suportando diversas pessoas em necessidades graves.
e não podemos também dar a toda a gente. Temos o nosso pãozinho de cada dia, mas o que está ao nosso alcance, isso estamos fazendo pela graça de Deus, porque conhecemos as Santas Escrituras. Portanto, não temas quando a glória de alguém se engrandece, porque quando partir na eternidade, nada levará consigo. Será muito doloroso para tais pessoas milionárias, habituadas a ter tudo e ficar sem nada, e ter que viver na miséria, se ainda viver. Mas o pior é se morrem sem salvação. E então enfrentarão o eterno sofrimento, e tudo por não ouvirem a mensagem. Chorai, ricos, e pranteai sobre as vossas misérias, porque a profecia vai se cumprir. As palavras de Jesus sobre o rico e o pobre, em Lázaro 16, 19 a 31, são um grito de alarme de Jesus para decidirem as nossas vidas, porque enquanto Lázaro está na glória do céu, o rico continua atormentado naquelas chamas, o que significa tormentos eternos. Como tem sido dito, existem ricos, muito ricos, e pobres, cada vez mais pobres. O salário dos trabalhadores diminuído clama. Deus ouve a oração dos pobres expoliados. E o choro dos pobres entrou nos ouvidos do Senhor. O justo que condenaram e mataram não resistiu, mas as suas lágrimas estão no odre de Deus. Chorai, ricos, que não pagastes o que era justo de salário aos vossos empregados. Chorai por vossas misérias que sobre vós vão vir, porque a abastança ilegal vai ter uma recompensa horrível. A vossa miséria vem a caminho. Os tesouros de ouro e de prata que muitos estão juntando nestes dias é para deitar fora e sem valor. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Chorai, ricos, pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Lucas 12, 13 a 21, Jesus avisou que os ricos do problema das suas riquezas, e ficou escrito que aquele que só pensa nas coisas da terra, nas riquezas, é um louco, um louco, um louco. Jesus disse isso, não sou eu. E louco significa doido, alienado ou que perdeu a razão. Lucas 12, 13 a 21. Você está nessa situação, é tempo de evitar a loucura. É perguntar a Deus o que deve fazer à sua vida. Jesus disse: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Lucas 12, 15. Você gostava de ser abastado e sem salvação? Não queira tal situação. Muitas das pessoas abastadas até poderão pensar que são muito abençoadas por Deus, porque desfrutam de grandes possessões materiais, e que os pobres, por serem pobres, estão amaldiçoados. Não pense nisso. O facto é que o pobre a Deus se encomenda, e o rico sem Deus é um louco, é um alienado. E esta é a verdade sagrada. As riquezas são um laço tão grande que Jesus afirmou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, um abastado, entrar no reino de Deus. Mateus 19, verso 24. E com isto nós estamos terminando a primeira parte deste assunto sobre Evangelho para pessoas abastadas. Diz no livro de Salmos 37, verso 16, que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Diga, vale mais. A matemática, a aritmética, como Deus faz contas e mede, é diferente da nossa. Vale mais. Então, se vale mais o pouco que tem o justo, então faça parte
desta matemática divina e socorra os que têm necessidade, porque quando partir a eternidade, nada levará consigo. Somente levará o perdão dos seus pecados se o buscou em tempo de vida. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, coloco no altar da tua misericórdia estas almas que ouviram a palavra do Senhor. E aqueles que são abastados e que não têm salvação, peço a Deus misericórdia sobre eles. E aqueles que estão tentados, sendo cristãos, peço a Deus que os liberte. Em nome de Jesus nosso Senhor. E se Deus permitir, no próximo domingo continuaremos esta mensagem. Amém? Thank you.